Para além dos vídeos curtos, dos memes, vocês têm paciência, têm abertura para ouvir uma opinião diferente da de vocês, ler um texto mais longo, ou mesmo que seja um vídeo mais longo sobre o tema? De alguém que defende algo que você não acredita? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje para falar sobre o que acontece no Rio de Janeiro e ligar vários pontos também junto com o que acontece no mundo. Antes de começar, se você gosta de política, não deixa de se inscrever aqui para acompanhar os próximos vídeos do canal. Nos últimos dias, uma notícia tomou conta aí de todos os jornais brasileiros, que foi a mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Você, a essa altura, já sabe, uma operação militar que terminou com a morte de mais de uma centena de pessoas, trouxe o caos naquela tarde e noite no Rio de Janeiro, e a gente ainda está vendo os desdobramentos, né? As consequências desse episódio. Quando surgem esses eventos, a internet rapidamente, né, se transforma em pelo menos duas grandes bolhas, uma que tem uma reação crítica àquele acontecimento e que muitas vezes não reflete muito também sobre ele, né? Então cria algumas ideias que já são bem clássicas, diz que o governador só quer um banho de sangue, que é uma chacina, que essa operação não tem efetividade nenhuma e não dá muitas vezes um passo além disso. E do outro lado também, né? Do outro lado eu vi muita coisa com muita ironia, né? Como se quem é crítico da operação é defensor de bandido ou não entende nada. Então, Por gentileza, senhores, poderiam me dar esse fuzil e os cartuchos? é um debate que, na verdade, não tem debate nenhum, né? É um diálogo de surdos aí, vamos dizer assim. Então, antes de tudo, a pergunta que eu faço para vocês é: para além dos vídeos curtos, dos memes, vocês têm paciência, têm abertura para ouvir uma opinião diferente da de vocês, ler um texto mais longo, ou mesmo que seja um vídeo mais longo sobre o tema, de alguém que defende algo que você não acredita? Essa é uma pergunta importante, porque por vezes parece mesmo que a gente perdeu a mínima capacidade de dialogar, né, de escutar o que uma outra pessoa pensa, às vezes um familiar, um amigo. E, gente, isso não é só um exercício de, ai, vamos ouvir o outro, não. É uma coisa importante mesmo, né, para a gente aprimorar a nossa visão de mundo, para a gente conseguir dialogar, apresentar argumento. Então, vale a pena fazer isso, mesmo que às vezes seja bem difícil. Eu peguei para ver, né? Fiz um pouco o meu dever de casa de ler algumas coisas, ver algumas entrevistas que ajudam a gente a entender um pouquinho o que está sendo dito, em algumas bolhas, vamos dizer assim, né? Uma delas, inclusive, do ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel, o nome dele, que inspirou o Capitão Nascimento, né? Então você já espera que vai ser uma postura que vai ser bem diferente do que, em geral, eu defendo. Mas tem elementos importantes. Acho que isso a gente precisa destacar, né? Ouvir com uma certa abertura mesmo para o diálogo, para a escuta. E uma das coisas que eu achei interessante nessas entrevistas é justamente uma diferenciação entre o modo de atuação do PCC e do Comando Vermelho. De acordo com essas leituras, há uma diferença significativa na forma como se articulam o PCC e o Comando Vermelho. O PCC teria, sim, um braço muito forte, né, no tráfico internacional, de droga, de arma, e isso passa necessariamente por algumas instâncias de poder, de negócio, né, de modo que faz sentido a ideia de que é efetivo, por exemplo, ir até a Faria Lima, né, identificar as conexões do PCC, com lavagem de dinheiro, enfim, com os negócios oficiais do país. Mas o Comando Vermelho já teria uma outra abordagem, que seria menos baseada nessas atividades, né, no tráfico, e mais centrada na dominação, no controle de um território. E a partir desse controle de território que eles conseguiriam os meios da sua manutenção, né, do sustento desse movimento, a partir aí da cobrança de uma série de taxas, né, por serviços que, em tese, são oferecidos pelo mercado em geral ou pelo Estado, né? Então, desde ambulância, Uber, entrega no geral, né, para entrar num território vai ser cobrado, acesso a gás, enfim, é uma série de outros produtos, bens e direitos, né? Então, eu acho que isso nos tem que fazer pensar, né? Eu sou das pessoas que acreditam que operações militares deve ser a última estratégia, né? De você entrar numa favela, num aglomerado e atirar e colocar em risco a vida de tanta gente. Isso deve ser sempre a última opção, né? Se você não tem outros mecanismos. Então, ok. Mas nesse caso, se é verdade, né, esses argumentos que são levantados de como funciona essa organização criminosa, vamos dizer assim, de fato, né, isso nos leva a pensar que é importante ter também operações que, infelizmente, né, vão tentar fazer um novo controle do território que vai envolver uma dose de violência. Me parece que isso é inevitável pelo que li sobre o tema. Isso não significa que a operação foi bem sucedida, como disse o governador, né? Porque a gente terminou com um número altíssimo de mortos, a gente tem um problema que é
o número de fuzis apreendidos, por exemplo, não foi tão alto pelo que se diz que há, né, na região. Foi um percentual pequeno. E o território não passou a ser controlado pelo Estado, né? Então, é uma operação que, de fato, não parece ser bem sucedida sob nenhum enquadramento, mas a gente precisa pensar que esse simples gesto foi bem recebido por boa parte da população do Rio de Janeiro e especialmente as pessoas de aglomerados, né, de favelas. E aí a gente precisa entender uma série de coisas, né? Não é todo mundo que é fascista, né? Não é todo mundo que aprova a operação porque é fascista. E a gente precisa entender as motivações, as coisas que estão acontecendo um pouco por trás do tabuleiro. E é mais sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Acho que o ponto pacífico, né, que já está inclusive bem claro a essa altura, é que existe um ganho político imediato com essas operações, né? Então, fruto desse clamor por segurança, né, dessa busca por algum tipo de resposta, a gente vê a população, no geral, aprovando, e isso deu até um ganho, né, de popularidade para o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Então, sem dúvida, esse é um ponto inicial que nos ajuda a entender, né, essa operação para além das motivações outras todas, né? Se há de fato o interesse de retomar o território, se há execuções sendo feitas por trás, né, dessa motivação, se há outras motivações ocultas que a gente ainda não tem essa informação, acho que há várias coisas para a gente pensar. Mas é fato, assim, parece evidente que existe uma estratégia política também de se promover a partir dessa operação. E aí não só o Cláudio Castro, né, mas os governadores de direita todo se uniram, né, propuseram uma espécie de consórcio da paz, que eu não sei que paz que é essa que eles querem, mas certamente eles estão tentando surfar, né, buscar uma aprovação política a partir dessa operação. Mas eu queria que vocês viessem comigo para a gente tentar aprofundar um pouquinho em cima de três pontos que eu acho que vai fazer algum sentido se vocês forem comigo até o final. O primeiro deles é para a gente falar um pouquinho sobre a faixa de Gaza. Eu sei que parece distante, né, mas eu penso que tem alguns elementos aqui para a gente pensar. Eu não sei se vocês ouviram, como eu ouvi muito, a ideia de que a faixa de Gaza é uma espécie de experimento de dessensibilização, né? Uma ideia de que você expõe as pessoas àquilo tantas vezes, né? São tantas cenas de violência, né? Não só em Gaza, a gente está vendo também guerra da Ucrânia, mas em Gaza acho que isso ficou muito forte, né? Imagens em tempo real de massacres, homens, mulheres, crianças, né? Sem distinção, a todo instante, um bombardeio, mortes. Isso gera indignação, né? Mas ao mesmo tempo é quase inevitável que gere uma certa busca por proteção. A gente tenta se afastar, falar, não, mas isso não está me dizendo respeito, isso não tem a ver comigo, né? Parece que a gente vai se protegendo um pouco e ao mesmo tempo com isso vai se acostumando, né? Como se aquilo fosse algo relativamente normal. E eis que agora a gente está diante também de uma operação que foi a mais letal aí da história, né, no Rio de Janeiro, com imagens que, assim, deveriam chocar todo mundo, né, todo tipo de violência, corpos expostos, decapitação, enfim, coisas que você fala assim, são de fato chocantes, precisam ser investigados. Agora, será que choca, né, como deveria? Será que nos afeta? Eu tenho lá minhas dúvidas, sabe? Se afeta como deveria, né? E acho que isso tem um pouco a ver com o fato de que não só as pessoas que estão vivendo na comunidade têm suas questões, né, suas vivências cotidianas, mas nós que estamos distante disso, a grande maioria das pessoas que vai ver esse vídeo, a gente está distante dessa realidade e a gente se acostumou a acessar, a entender essa realidade a partir de um aparelho celular, a grande maioria, né? Na TV ainda havia uma certa construção de uma ambientação para falar sobre aquele tema. No app, né, no celular, não é assim que funciona, né? Então a gente está, num dado momento, vendo uma cena de uma tragédia, né? Tá vendo uma coisa horrorosa, logo em seguida a gente arrasta para cima ou passa para o lado e a gente já está vendo alguém, um amigo que está viajando, né? Que aí já é outra pegada. Daqui a pouco tem uma sketch, uma coisa de humor, um meme, e aí a gente simplesmente passou por aquela experiência, ela durou alguns segundos, no máximo minutos, e daqui a pouco a gente já está em outro lugar, né, mentalmente falando. Então, essa é uma questão importante para a gente pensar, uma questão mais ampla, né, que envolve faixa de Gaza, né, coisas que estão distantes de nós, mas que de alguma forma também impactam o modo como a gente lida, como a gente está consumindo, né, informação e esse tipo de coisa que agora chega bem perto da gente, né? Um massacre desse, uma quantidade exorbitante de mortos, e a gente precisa, né, se sensibilizar, se chocar com isso, independente de você achar que a operação é importante ou não é, né? Mas não pode ser normal a gente ver
centenas de pessoas, né? Mais de uma centena de pessoas mortas e tratar isso como se fosse algo normal. Bom, mas tem um segundo aspecto que eu acho que é muito importante da gente também conectar aqui, que aí eu vou aproximando um pouco do Brasil, que é a gente pensar sobre o Trump e a América Latina. Eu não sei se vocês também já tiveram contato com isso, mas existe uma discussão desde que Trump foi eleito e se propôs a intervir um pouco nas guerras, tanto lá em Gaza, na Rússia, que é uma espécie de conferência de alta 2.0, né? Um novo momento em que as potências mundiais tentariam fazer acordos para que um não intervenha na área de influência do outro, né? E assim, para o que nos interessa aqui especialmente, a América Latina ficaria mais sob a influência dos Estados Unidos. Esse é um padrão que vem, pelo menos desde o século XIX, né? Várias ideologias que justificaram uma certa hegemonia, influência dos Estados Unidos na América. A gente já viu momentos em que isso está mais forte, que isso está mais fraco, né? O período da ditadura esteve muito forte, depois migrou para uma influência mais econômica, e agora a gente vê uma retomada de uma tentativa de influência mais forte dos Estados Unidos sobre o continente, sobre a região latino-americana. E sem dúvida, dois dos pontos mais sensíveis, mais diretamente próximos de um conflito são Colômbia e Venezuela, com Gustavo Petro e Nicolás Maduro. Esses são governos que se colocam mais fortemente, né, contrário aos Estados Unidos sob vários aspectos, confrontam de forma mais direta, são países menores na comparação com o Brasil, né? Então eu não vou entrar demais para esse vídeo não ficar muito longo. Depois a gente retoma esse assunto. Mas, só para ilustrar o que eu estou dizendo, os Estados Unidos não reconhecem o governo do Maduro, né? Os Estados Unidos oferecem uma recompensa para quem assassinar o Maduro. Eles deram agora mesmo o prêmio Nobel para Maria Corina, que é uma opositora, para usar uma palavra bem leve para ela, uma opositora do Maduro. E nas últimas semanas isso vem acirrando ainda mais. E os Estados Unidos prepara ali um porta-aviões, né, uma estrutura militar no Mar do Caribe ali, bem próximo da costa da Venezuela, costa da Colômbia, uma ameaça de um ataque iminente ali sobre algumas embarcações, que inclusive alguns ataques já aconteceram, né? Bom, aí a gente precisa se perguntar o seguinte: como é que Trump fez para fazer esses ataques? Basta ele querer? Não. A princípio, pelo menos, os Estados Unidos ainda têm uma institucionalidade minimamente funcionando, né? Nós estamos vendo um império em declínio, uma democracia em crise, então é possível que essas instituições se fragilizem cada vez mais, mas nesse momento ainda há uma mínima institucionalidade funcionando nos Estados Unidos, e o Trump não pode fazer muito bem assim o que ele quiser. Então, para ele fazer esses ataques, ele precisa de uma autorização. E para isso, precisa que o Congresso aprove, né? O Congresso dos Estados Unidos aprove. Não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque o Trump está passando por cima de todo mundo? Não exatamente. Mas porque existe uma previsão de uma exceção. E a exceção é para quando a gente fala de narcotráfico. Em caso de narcotráfico, mais especificamente, eles prevêem narcoterrorismo, há a previsão de que o governo, né, pode ordenar algum ataque sem precisar de autorização do Congresso, sem precisar de declaração de guerra. E o que que o Trump vem fazendo? Chamando Petro, da Colômbia, e Maduro de narcoterroristas. Não preciso falar mais nada, né? Preciso. Porque agora a gente precisa trazer para o nosso terceiro ponto, que é o Rio de Janeiro, né? E pensar um pouco a realidade brasileira. E vejam só o que que o senador da República pelo estado do Rio, Flávio Bolsonaro, né, postou justamente quando o Trump estava abatendo aí embarcações lá no Mar do Caribe, dizendo se tratar de narcoterroristas. Flávio Bolsonaro diz que está com inveja, né, e que teria vários desses também no litoral brasileiro, especialmente no Rio de Janeiro. E acho que aí vocês já começam a entender o ponto que eu quero chegar, né? Na semana passada, no contexto da operação militar no Rio de Janeiro, que, aliás, coincidência, aconteceu exatamente quando o presidente Lula estava em viagem à Ásia, e mais especificamente quando ele estava voltando da viagem num avião específico, que dessa vez ele viajou, que não tinha acesso à internet, tá? Telefone, internet. Então ele estava totalmente incomunicável. Coincidentemente, foi nesse momento que a Polícia Militar fez a operação no Rio de Janeiro. E aí, toda a justificativa da operação e depois um ataque ao STF, um ataque ao governo federal, dizendo que eles não contribuem no combate ao
narcoterrorismo. É esse conceito que agora a extrema-direita começa a utilizar para associar o tráfico, o crime organizado, a um narcoterrorismo. Além disso, circularam notícias de que fuzis apreendidos teriam vindo da Venezuela. Isso me parece muito fake news, eu não vi nenhuma checagem específica, mas toda a cara de fake news. Mas, evidentemente, existe aqui um esforço de construir uma conexão, né? De tentar fazer com que o crime organizado do Brasil, né? Que os problemas que a gente tem aqui há décadas, que ele agora seja enquadrado num outro conceito aí que tem implicações para o Brasil, mas tem implicações principalmente nessa relação com os Estados Unidos. E aí eu vou lembrar vocês, esse canal tem pessoas com perfis muito diferentes, mas eu imagino que a maioria se lembre que Eduardo Bolsonaro segue nos Estados Unidos e já articulou, né, politicamente contra o Brasil, a partir de lá, impondo ao Brasil o tarifaço, né? Segundo ponto que a gente precisa lembrar é que o Rio de Janeiro é a base de toda essa turma, né, do Bolsonaro, dos seus filhos, enfim, essa extrema-direita foi gestada no Rio de Janeiro. E, por fim, que o governador do Rio é do PL, né, o partido que abriga essa extrema-direita brasileira. Bom, e o que que eles querem com isso tudo? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer, eu não vou dar a resposta. E nem estou aqui sugerindo que os Estados Unidos vão atacar o Brasil, né, que isso vai acontecer de imediato. Não acho que seja isso, acho que a gente está um pouco distante disso acontecer, principalmente nas últimas semanas, que diplomaticamente, aparentemente, a gente avançou em negociações com os Estados Unidos. Tivemos a foto, né, que virou um fato político das últimas semanas, que é a foto de Lula com Trump marcando, de certo modo, uma derrota, né, do campo dessa extrema-direita, que apostou, né, nesse embate entre Lula e Trump, apostou no tarifaço, e isso, pelo menos no primeiro momento, pareceu ser revertido por Lula, pela diplomacia. Então a gente teve esse momento das últimas semanas de uma certa vitória do campo ali do governo, de Lula pessoalmente, mas agora eles usam de outras estratégias. Apostam suas fichas na questão da segurança pública, que é um problema grave do Brasil, é uma dificuldade que a esquerda nunca teve uma solução muito efetiva, e buscam de novo associar isso com algo que os Estados Unidos está promovendo na região. Se eu não acredito que vai haver um ataque, alguma coisa mais direta em relação ao Brasil num curto prazo, é fato que o Brasil fica mais refém, né? Especialmente o atual governo brasileiro, na sua diplomacia vai ter um desafio a mais, né? É muito útil, é muito estratégico para Trump saber que tem no Brasil uma ala de pessoas que defende os Estados Unidos acima de tudo, né? Que coloca a bandeira dos Estados Unidos em manifestação, que defende que os Estados Unidos sancione o Brasil, que agora sugere que os Estados Unidos ataque o Rio de Janeiro, ataque embarcações brasileiras. Isso cria um cenário de instabilidade enorme, né? É um facilitador para os Estados Unidos em relação ao Brasil. O Brasil vai estar sempre numa situação muito delicada, a um sopro de uma instabilidade institucional muito grande, né? Nossa democracia vai se equilibrando aí diante desse grupo, essa ala interna do país que vai articulando pesadamente contra o próprio país, buscando esse apoio internacional para criar um caos, né, que foi o caos que elegeu esse grupo, que fez com que eles surgissem politicamente de fato no âmbito nacional, e eles precisam que o caos siga instaurado, né? De forma geral, o Brasil vai bem, os indicadores macroeconômicos, a coisa caminha bem. Diplomaticamente, Lula é uma figura muito relevante. E aí, o tempo todo, a gente vai ter iniciativas como essas que vão buscar trazer o caos de volta para o Brasil, né? Seja pedindo um apoio dos Estados Unidos, seja fazendo uma operação militar que, ainda que seja justificável sob alguns aspectos, ela também é desastrada sob vários outros aspectos, né? Tudo isso vai criando um caldo de caos, né, que certamente eles precisam para poder se manter nas posições que eles assumiram nos últimos anos. Hoje, com Lula, temos um presidente vacinado, um presidente muito experiente, né, que está habituado com toda a institucionalidade brasileira, que não é um revolucionário, né, então que não está sugerindo mudanças radicais, o que tende a amenizar qualquer tipo de intervenção externa, mas fiquemos vigilantes, porque o dia de amanhã a gente não sabe como vai ser. E as coisas têm um desenho que é bastante preocupante e exige nossa atenção. Bom, pessoal, eu esperei uns dias para fazer esse vídeo, deixando um pouco a poeira baixar, né? Isso não é muito bom para os engajamentos, né? As coisas têm que ser muito em tempo real, mas eu acho que vale a pena a gente dar um passo atrás, ouvir um pouquinho, pensar, né? Para além das ideias pré-formatadas que já estão aí na internet o tempo todo. Então, se você ficou aqui até o final, deixa seu like aí, comenta também, vamos seguir dialogando, me corrijam, né? Se eu falei alguma besteira aqui, provavelmente eu falei, e vamos seguir dialogando.
Eu pretendo seguir fazendo alguns vídeos sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo para a gente seguir conversando, tá? Então, se não se inscreveu aí, também se inscreve para receber notificação dos próximos vídeos. Então, um abraço e até lá.